professora de japonês aqui da Kyoto, e a gente vai falar sobre lendas japonesas também da nossa trilogia do terror, então são 3 vídeos sobre terror, e a gente vai falar de algumas lendas japonesas que muita gente conhece, muita gente talvez não conheça, então vamos lá. Primeiro, gente, essa aqui é uma lenda que começou numa thread do Nichan, que era um fórum de mensagens antigo, que lá nos primórdios da internet, mentira, foi em 2012, acho que começou. Não, eu não lembro quando foi o primeiro post, mas então essa thread começava com alguém falando Kobe no Ikenya, Iranai? Tipo assim, você não precisa, você não quer uma casa em Kobe? Então, qual que é a história, né? Basicamente, eu vou resumir, eu vou mostrar pra vocês as mensagens depois. Mas, então, alguém começou uma thread falando que daria essa casa de graça. E quem a gente é uma casa grande, tá? É uma casa mesmo, não é tipo um apartamento, é uma casa. Então, que daria de graça se a pessoa respeitasse duas condições. Que é não sair da casa por mais 3 dias, então não viajar, né? E basicamente era mais isso. Então, não viajar, ficar sempre em casa. E tem mais uma que agora eu esqueci, mas eu vou mostrar pra vocês as mensagens. Daí a gente vai ler junto, né? Então, Kobe Kitaku no Ikea Iranai ka? Foi assim que começou. Então, você não precisa de nada. Então, a pessoa tá falando, né? Saikin Kobe no... Ah, calma aí, que essa aqui é a segunda parte. Tem a primeira parte. Isso, a primeira parte é aqui. Vamos ver a thread, né? Isso aqui é óbvio que não é o site original, porque o site original nem existe mais. Então, Kobe no Kobe-shi, Kitaku no Iken iranai ka? Kitaku é um bairro em Kobe que fica bem no interior. Tadamitsu jouken ga atte. Então, tem 3 requisitos, né? Que a pessoa falou, tem 3 requisitos. O que tsuketoru, né? Aceitar. Mikai e o akenai, tipo, não sair por mais de 3 dias. E shinama de sundekure. Então, morar até morrer, né? Então, se a pessoa puder respeitar esses 3 requisitos, a pessoa vai dar a casa pra ela. Daí alguém perguntou, é de graça? Tem garagem? Tipo, querido, alguém tá te dando uma casa de graça, você não acha estranho? Daí alguém falou, ai, que medo dessas condições, né? Que coisa é essa, né? Daí a pessoa falou, a casa foi reformada 20 anos atrás, era do meu avô, né? Tem um poço, e daí o poço, né, era do vô dele. Então a pessoa falou, não mexe nisso, né? Não mexe nisso. A pessoa falar pra morar até o fim da vida e não viajar, né? Então, eu quero entregar pra alguém que realmente vai respeitar as condições. E basho wa marikaku tobareru no de. Então, se eu falar do lugar onde é, né? As pessoas vão descobrir, então eu vou só falar pra quem realmente for, né? Daí a pessoa falou, claro, é de graça, né? Mas é meio chato de lidar com essas questões da vizinhança, né? Então, daqui a pouco, se alguém quiser, né? Se alguém quiser, né? Daí eu vou entrar em contato. Então, a pessoa falou, desculpa que é de graça, desculpa que é de graça. Tipo, é a única coisa que a pessoa pode falar que é de graça, né? Então, não tem o chuchajo, não tem um estacionamento, mas a jardim é muito grande, então tem lugar pra estacionar, né? Daí a pessoa falou, me fala dos deméritos, né? Das coisas ruins. Daí alguém falou brincando, né? Ai, deve ter um corpo, deve ter um cadáver no poço, né? Que horror. Daí a pessoa falou, Akata Tsumori, a cara da. Alguém falou assim, entendi. Então é isso, né? Alguém tá, tipo, zoando. Falar, o vô da pessoa matou alguém e jogou no poço. E daí, se a polícia vier investigar, a pessoa que estiver lá não vai ser suspeita porque tá cuidando da casa dos outros, né? Daí a pessoa tá falando, né? Não aconteceu nada, né? Mas o demérito, né? É que de noite, das montanhas, alguma coisa vem. No japonês, quando a gente fala que nanika kuru, a gente tá falando de um espírito, tá? Espírito ou demônio e tal. Daí a pessoa falou, Yamakara yoru ni nanika kuru desu yo? Então alguma coisa vem de noite da montanha. Kowai desu. Gente, Kitaku é o bairro onde eu morava, em Kobe. Então, assim, é muito, muito interior, é muito montanha, tá? Então a pessoa falou, eu tenho medo, né? Então é triste, só que eu não quero morar lá. Eu não quero morar lá. E essa thread acabou assim. Então a próxima, né, é uma thread que aconteceu anos depois. Vamos ver como é que começou. Então essa pessoa começou a thread, essa aqui foi tipo 2013. E ela falou assim:
Saikin, Kobe no Iken ali hikoshite kita kedo kowai. Então, eu me mudei pra essa casa em Kobe, né? Só que eu tô com medo. Então, assim, gente, isso aqui foi 3 anos depois. Então, assim, a thread tinha sido fechada há muito tempo. Então, a pessoa falou, que não tem uma cara ruim, a casa não tem uma cara ruim. Mas foi de graça e era grande, né? Então, eu tô morando aqui. Só que de noite, alguma coisa vem da montanha. A pessoa falou, mas eu aceitei as condições, então eu tenho que ficar aqui, né? Então, assim, gente, o pessoal ficou tipo, eu já vi essa história em algum lugar, sabe? Então o pessoal ficou tipo. Então a pessoa ficou tipo, eu pretendo ficar, né? Só que eu tô com medo. E daí alguém falou, se você estiver com medo de verdade, então você tem que sair, né? Daí alguém ficou, sério que é de graça? Tipo, Yokatara Kikasete, tipo, conta pra gente. Daí a pessoa falou que, era de graça, sim. As pessoas achou que era, quando ela escutou, achou que era de brincadeira, porque é grande, é uma casa bonita, né? E de graça. Então a pessoa ficou, então, deve ser por algum motivo assustador, né? Daí ele perguntou pra pessoa e a pessoa falou que, tipo, não sabe, não quis contar pra ele. Falou, não, fica com ela, por favor. Então a pessoa ficou, né, pensando, a pessoa falou, então eu acho que deve ser por causa daquilo que eu acabei de falar, né, que tinha um espírito ali e tal, da montanha. Então a pessoa falou, tipo, eu não posso sair, né, porque tem a condição de que você não pode ficar mais de 3 dias fora da casa, né, então a pessoa falou, tipo, eu tô me arrependo um pouco de ter aceitado, né. Daí a pessoa, que medo, né, que medo. Tipo, tu tá bem, assim, de saúde e tal. Então, por que você não pode. Por que será que você não pode sair por mais de 3 dias, né? Será que é pra proteger a casa? Daí a pessoa ficou, por que será, né? E também falaram, né, que não era pra mexer no poço que tem lá. Daí a pessoa falou, pode ser por isso também. Daí alguém falou brincando, eu posso ir aí visitar? Tipo, nossa, aí, posso visitar? Daí a pessoa falou, então essa história, né, é meio esquisita, porque, olha, alguém falou assim, olha aqui, alguém falou, eu acho que eu escutei essa história em algum lugar, porque, tada de Yuzurute, Dokka no Tsurezurete, então tinha uma thread, né, falando que era pra dar a casa de graça, né, que tinha essa condição de não sair. E tinha, né, um Kaibutsu, né, a pessoa não sabe se é um demônio, não sabe se é um monstro, não sabe o que que é, mas Mainichi Deru Mitaite, Mainichi, daí alguém falou que antes, né, a pessoa de antes falou que todos os dias saía algo da montanha. Alguém viu isso numa thread, né? Yoru Nikite Hoshi. A pessoa falou, eu posso ir aí brincar? Tipo, visitar? E ele respondeu, vem de noite, então. Então a pessoa falou assim, que estranho, né? Será que não é melhor você, tipo, levar aquela pessoa que é especialista em espírito, né? A pessoa falou assim, tipo assim, não tem, a thread não tá mais no ar. Mas alguém lembra de ter visto, né? Daí alguém achou a thread e colocou aqui. Então é Tara de Agemasu e tal, se colocou aqui. Então a pessoa falou assim, nossa, será que essa é a tua casa de verdade, né? Parece uma história estranha, parece uma história de mentira. Daí a pessoa falou, eu não posso provar, né? Mas tem uma chance muito grande, porque as condições eram iguais e tudo, tipo, tudo é igual, né? Daí, tipo, o pessoal ficou. Daí a pessoa falou a mesma coisa, né? Não é melhor você chamar alguém pra dar uma olhada, tipo, alguém especializado em espírito, né? Daí a pessoa ficou triste, né? Tipo, ela ficou, tá bom, Moíras, tipo, cansei. Cansei, né? Tô triste, mas cansei. Daí ele perguntou, tipo, como é que tá agora, né? Se você quiser falar, né, conta pra gente. Daí a pessoa falou, tem um espaço ali que tem a montanha, né? Mas a coisa vem, né, do dia. E daí fala que alguém chama, né? Tipo, dá pra ouvir a voz de uma criança chamando Okasa, né? Que é mãe. Só que não tem nada, né? A pessoa viu e ela viu uma coisa que tinha um formato muito diferente. Isso acontece muito no Japão, né? Espíritos dizem que tem formatos esquisitos. Alguém ficou tipo, você vê uma coisa que você não entende? O que é isso, né? Será que é um monstro? Daí a pessoa ficou tipo, é esquisito, né? Que não parece uma pessoa,
Mas alguém falou assim, ah, talvez tenha um corpo de criança enterrado, né? Por isso que vem esse espírito, né? Porque dizem no japonês, gente, dizem que muitas os espíritos muitas vezes não têm formato de seres humanos, tá? Dizem que os fantasmas nem sempre têm formato de seres humanos. Eles têm uma aparência escura, assim, sabe? Tipo, preta, de como se fosse uma fumaça, tá? Então, a pessoa ficou tipo, deve ter um espírito lá, né? Deve ter uma criança enterrada. E alguém ficou assim, levantou uma ideia que é tipo assim, Kodomo Yamade Oya wa Idoka. Então, tipo, será que a criança tá na montanha e os pais estão no poço? Porque daí explicaria, né? Que por que vem da montanha. Então a criança foi enterrada na montanha e os pais foram enterrados no poço. Então alguém levantou isso. Daí alguém ficou tipo, que triste, né? E alguém perguntou assim: você é o culpado? Não, ó, Moto no. Ah, tá, Mochishi no. Ah, então alguém ficou tipo, será que o culpado era o vô da outra pessoa? Ou será que ele sabia da história? Da pessoa ficou, provavelmente sabe, né? Então, a mãe, né, matou a criança, enterrou na montanha e depois se jogou no poço, né? As pessoas estão levantando várias hipóteses, né? Então jogou nessas hipóteses. Chosumitai. A pessoa ficou assim, eu quero muito morar num lugar desses, né? Mas enfim. Então, a pessoa ficou tipo. Saki ni shindara oitaseru no kana? Ima wa saki? Então, assim, a pessoa ficou tipo, Kochiyori. Só que. Ah, tá. Se a pessoa morrer antes, né? A casa fica aberta, tipo, daí fica, né? Óbvio que fica. Então a condição era que a pessoa morresse, né? E que eles estão só comentando, continuam falando, né? Dos casos, né? E, tipo assim, Shinomarei sumeru hitote jouken. Então tá falando dessas condições, né? Só explicando se a house shite kurereba minatsuru nani. A pessoa falou, tipo, por que você não abre uma share house, né? Que é aquelas casas em que todo mundo mora junto, tipo uma república. Então aqui, né, então, só o pessoal vai só continuar falando sobre isso e acabou a thread, porque a gente é bastante coisa. Gastamos metade do vídeo só falando dessa thread, mas é uma história que é menos conhecida porque é uma história de thread do Nichan, né? No Japão é muito famosa essa história do Nichan. Deixa eu só ver quanto tempo que deu pra ver se eu vou ter que... Meu Deus, eu vou ter que dividir esse vídeo em dois, gente. Tá muito grande, tá? Deixa eu só abrir aqui a coisinha pra gente ir. Então, gente, eu vou ficar nessa porque o vídeo tá muito grande, já atingiu 12 minutos e, tipo assim, né? Não dá. Então, eu vou dividir o grupo em dois e o vídeo em dois. E até mais. Então, até o próximo vídeo e bye bye. Sayonara!